Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o Vilg. Vamos lá, vamos ver como é que ele tá, dar uma olhada no relatório e tudo. Viu que tá mais paradão, né? Tá com a vacância um pouco mais elevada, trabalharam muito forte para reduzir essa vacância e agora estão fazendo um pouco mais sob controle. As coisas começam a acontecer de forma um pouco mais devagar. O fundo que negociava lá próximo de R$ 70, deu uma recuperada boa, foi para 80, né? Vamos ver se isso aqui vai ser só um voo de galinha ou se é um novo patamar de negociação e tudo. O mercado tá muito volátil, né, galera? Esse fundo, de toda forma, mesmo a R$ 70, galera, está pagando 66 centavos. E a renda deve subir um pouco. Então, assim, o fundo pagando quase 1% ao mês. Não é um fundo ruim. Né? Vocês sabem disso, galera. Eu não gosto da Vinci como gestora. Mas, dos fundos da Vinci, esse é o melhor de todos. Então, assim, 1% ao mês, dá para aceitar esse desaforo da gestão que é meio mais ou menos? Dá, viu? Vai depender muito de cada um, mas na minha opinião já começa a ficar um pouco melhor precificado dessa forma. O fundo patrimonial 112, cota mercado a gente já viu, tá ali negociando nos seus R$ 80. E ele comenta, né, que o fundo tem uma rentabilidade muito forte no mês, né, considerando o provento mais o quanto a cota andou. O fundo tem 18 centavos de mês acumulado e pagou 66 centavos, que é quase 1% a mês. Quem comprou lá no 70 pegou quase que 1% a mês. Cenário macro, a gente pula, não tem nada relevante aqui pra gente. Aqui, galera, a gente vê o fundo tem umas carências que estão para vencer, e isso vai dar um incremento de 5 centavos por cota. Então a gente vê o guidance dele ali e tal. Tipo assim, vai ter um up nessa distribuição. Aqui a DRE a gente vê, o fundo teve 81 centavos de resultado dos imóveis, resultado financeiro, né, que é a receita financeira menos a despesa de 11 centavos, taxa de administração veio 6 centavos, o fundo teve um resultado não recorrente de ganho de capital, eu não sei o que ganho é esse, eles não colocaram nada, nenhum descritivo a respeito desse assunto, né, mas tá aí um ganhozinho de capital, e aí gerou 65, pagou 66, usou um centavo da reserva, que era de 19 centavos, foi a 18. Então o fundo, a gente vê que a distribuição vem subindo aí desde setembro, né, tava 60, 61, 62, 63, 65, 66, tá caminhando e a tendência é que ela continue evoluindo até um patamar onde a banda superior do guidance vai estar lá em 72 centavos. Então, assim, quem comprar 70 já vai estar recebendo 1% ao mês. Quem comprar agora 80 vai estar recebendo tipo 0,9, velho. Tipo, continua muito bom, né? Ele estava ridiculamente barato, agora tá barato, né? Essa é a minha visão. E aqui a gente vê a escadinha de distribuição. Claro que aqui teve uns valores um pouco mais elevados, mas se você pegar, fazer uma linha, tipo, suavizar uma linha aqui, você vai conseguir ver. Olha só que interessante. Se você pegar o 56 e ligar lá com o 66, é como se fosse esse o crescimento de proventos do fundo, né? Então é bem interessante aí de ver. O fundo, a rentabilidade está muito ruim nesse momento, né? Apanhando bastante. O fundo que sempre ganhava aí do IFIX e tudo, mas recentemente a cota sofreu demais. 147 mil cotistas, segue perdendo cotista pra caramba, né? É um movimento que está acontecendo no IFIX como um todo. E o fundo com uma liquidez de 1.600.000 em linha com os últimos meses todos, né? A carteira dele, ele tem 72 milhões de reais em liquidez, sendo que tem 23 milhões de cotas de fundos imobiliários. Eu imagino que o ganho de capital foi nisso, porque não tem outra coisa para ele vender que não seja isso, né? Ele não vendeu imóvel nem nada, mas ele não descreve. Mas de toda forma, é positivo ele realizar aí um pouco de venda dessa parcela de fundo imobiliário para poder deixar esse dinheiro um pouco mais líquido, né, galera? Aqui o fundo tem obrigações, né? Tem dívida aí, uma dívida ela é baixa, né? 12% só do PL, é uma dívida sob controle e tudo. É o fundo da Vinci menos alavancado, então por isso que é um dos motivos de eu achar melhor. A dívida está aqui, a gente consegue ver, né, o custo dela e tudo, próximo de IPCA mais 7, e ele tem uma grana para bancar essas amortizações até 2027, quiçá 2028. Seria muito bom para esse fundo uma venda de um imóvel em algum momento, né, cara? Acho que ele pede isso, até para conseguir jogar esse patamar de distribuição para um patamar bem mais elevado, mas não sei se vai acontecer. Aqui a receita média de aluguel, ele até coloca, né, o VILG versus mercado, mas esse valor é mercado que eles consideram aqui é totalmente defasado. Se você pegar os galpões logísticos do Brasil, o valor está bem mais alto que isso aqui, já está muito mais próximo de R$ 30, pelo menos os galpões super bem localizados, né? A ocupação, a gente vê o fundo teve uma redução forte na vacância aí, né? Hoje está 4% de vacância somente, 3,9% para ser exato. Portfólio dele,
Aqui os maiores locatários, né? Tokstok, Netshoes, Ambev, Unilog e tudo mais. Tokstok, que deu uma dorzinha de cabeça lá atrás, agora tá tudo sob controle. Tipo de contrato, muito focado em contratos típicos, né? A gente vê a localização de todos os imóveis dele aí. E aqui embaixo, galera, prazo médio dos contratos, 3,8 anos. Esse ano tem pouca coisa vencendo, né? Nem preocupação. E reajuste, nos próximos meses, né? Abril, maio e junho, teremos aí 30% da receita sendo reajustada, o grosso pelo IPCA. Os galpões, aquele galpão de Extrema, Caxias, lá no Rio de Janeiro, outro em Extrema, ele tem bastante coisa em Extrema, né? Cachoeirinha, que é a situação, lá no Porto Alegre, né? Outro em Extrema, tem muito galpão em Extrema. Um aqui em São Paulo, raio de 30, bem pertinho, raio de 15 praticamente, né? Outro em Guarulhos, muito bem localizado. Um lá em Cariacica, para quem não sabe, né? O Espírito Santo, Vitória, é uma localização que está ganhando muita força na logística, no mercado logístico, né? Outro lá na região lá de Porto Alegre. Aqui lá em Pouso Alegre é um pouquinho mais acima de Extrema, mas ainda é Extrema, né? Assim, ainda é nesse eixo, sabe? O aqui em São Roque, que é também São Paulo, um pouco mais longe, né? Um pouco mais longe. Um lá em Pernambuco, pertinho de Recife. Também Pernambuco é um mercado muito forte para logística, né? Outro lá no Espírito Santo, na Serra, a cidade do ladinho lá de Vitória. Outro em Guarulhos. Um lá em Belém, é meio perdidão, né? Meio fora dos eixos aí. E é isso, galera. Então, assim, mais um mês acompanhando aí o VILG. A gente segue de olho. Agora que a vacância reduziu bastante, as movimentações ficam um pouco mais lentas, né? Antes era muito rápido as locações. Aí já reduziram a vacância e aí agora é tudo um pouco mais devagar, porque vão ser pequenos módulos e tal, torna um pouco mais específico o negócio. E a gente viu aí, né? Tem um aumentozinho de proventos por vir por aí. Então, quando você olhar esse fundo a R$80, você tem que lembrar que ele pode chegar, lembrando disso, a 72 centavos por cota, que seria um patamar de renda bem interessante nesse nível de preço. Quem comprou a 70, então, dá risada, né? Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, tamo junto. Se gostou, já sabe, se inscreva, deixa o like. E se gostou mais ainda, vem ser membro. Até a próxima. Fui.